Olá, crianças do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo com saúde. Estou aqui novamente, professora Edilândia, para mais uma aula de português. E como sempre, vamos começar com a nossa correção, tá bom? Peguem o seu material, certo? O livro, o caderninho, lápis e borracha, tá certo? Vamos para a nossa correção. Vamos começar com a correção das fichas, página 29 e 30, tá certo? Vamos lá? É um texto, esse texto nós vamos ler agora, é um texto de divulgação científica, tá? Que trazem dados também para a gente, tá? Fala sobre o gafanhoto cor-de-rosa. Pesquisadores de Nova Orleans descobrem que a cor verde do inseto está ligada exclusivamente à evolução da espécie. O primeiro gafanhoto cor-de-rosa foi encontrado na natureza em 1887. Desde então, especialistas e estudiosos relacionavam a cor inusitada a uma anomalia genética denominada eretris, bastante similar ao albinismo. De acordo com relatórios e pesquisas, em um grupo de 500 gafanhotos, apenas um teria chance de nascer cor-de-rosa. Porém, pesquisadores do Audubon Nature Institute, localizado em Nova Orleans, nos Estados Unidos, descobriram que a coloração está exclusivamente ligada à evolução da espécie. Em um artigo publicado na Scientific American, responsáveis pela pesquisa afirmaram que, em um mundo sem predadores, os gafanhotos não seriam apenas cor-de-rosa, mas também laranja, amarelo ou qualquer outra cor vibrante. É muito mais difícil um gafanhoto verde ser encontrado por um predador. Assim, o número de gafanhotos verdes aumentou ao longo dos anos, enquanto o grupo colorido foi diminuindo, explica o relatório. Olha que texto interessante, não é? Olha, existem gafanhotos de diversas cores aí que está falando o texto, né? Mas, por uma questão de proteção, e acabaram sobrevivendo somente quem? Os gafanhotos verdes, né? Por quê? Porque os que eram cor-de-rosa, né, eles eram mais vistos, né, por outros animais. Então, eles por outros predadores. Então, o de cor mais vibrante eram mais vistos e o de cor verde eram menos vistos porque eles se camuflavam, né, na natureza. E os predadores acabavam não vendo muito os gafanhotos verdes, e sim o gafanhoto cor-de-rosa, certo? E com o passar do tempo foi sumindo, por quê? Porque eles eram mais vistos e os predadores iam tirando ele da natureza, certo? E ficando apenas quem? Os gafanhotos verdes. Nós temos aqui os glossários, né? Nós temos a palavra exclusivamente, que significa unicamente, apenas. Evolução, no texto, significa teoria que diz que as espécies na natureza se modificam ao longo do tempo para se adaptarem naturalmente ao meio ambiente. Genética, estudo de como genes são transmitidos de geração para geração. Albinismo, formação irregular que se caracteriza pela ausência da pigmentação. Pode acontecer em vários seres vivos, inclusive em pessoas. Predador significa animal que captura uma presa para dela se alimentar. Olha aí as informações, certo? O significado de cada palavrinha aí. Vamos para a nossa interpretação. Qual é o assunto principal do texto? Hein? É o gafanhoto cor-de-rosa? Gafanhoto de cor verde, hein? O que é que você acha? O gafanhoto cor de rosa, né? Gafanhoto cor de rosa. O que o texto explica? Exclusivamente o texto explica o quê? Que a cor do gafanhoto está relacionada
a evolução da espécie. Então, que o texto explica que a cor do gafanhoto está relacionada à evolução da espécie. E de acordo com o texto, né, o gafanhoto cor-de-rosa é raro ou é comum? É raro, né? Que nós costumamos ver mais gafanhotos cor verde. Explique sua resposta. Vamos lá tentar explicar aí a nossa resposta aí, porque que é raro, né? Bem aqui diz, ó, explica sua resposta. Porque o texto fala que apenas um gafanhoto em 500 pode nascer cor-de-rosa. O texto fala que apenas um gafanhoto em 500, a cada 500, né, somente um pode nascer cor-de-rosa. O texto também relata que a primeira explicação para a cor rosa do gafanhoto não era exatamente a evolução da espécie. Que explicação se dava para essa cor diferente, né? Eles falaram aí no texto sobre a anomalia, né? Diziam os cientistas, vamos colocar assim, os cientistas diziam que era anomalia, né? Semelhante ao albismo. Semelhante ao albismo. Relacione a informação desse parágrafo com o significado de evolução que está no glossário. O que significa evoluir para os gafanhotos? Vamos lá. Significa o crescimento dos gafanhotos de cor verde, que não eram muito vistos pelos predadores. Certo? Vamos lá para a sétima. Na sétima nós temos a seguinte pergunta. Vamos lá. Nós temos o item. Perceba que há no texto muitas palavras próprias de uma área de conhecimento. Copie do texto palavras que tenham relação com a disciplina de ciências. No próprio texto que fala gafanhoto cor-de-rosa, dá para se perceber muitas palavras relacionadas às ciências, né? Por exemplo, a palavra genética, a palavra natureza. O que mais vocês podem identificar aí? Também evolução. Predador. E outros, tá? Vou colocar etc. Você coloca aí as que vocês forem encontrando no texto. Tá ok? Texto de divulgação científica, né? A gente acabou de rever.
que com esse texto nós também obtivemos alguns dados, né, sobre os gafanhotos, tipos de gafanhotos existentes. Agora nós vamos para o livro, página 65. Na página 65 do livro, nós estamos falando sobre concordância do artigo com o substantivo, certo? Então, fala o seguinte, observe o trecho a seguir retirado do texto que você lê. A indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verdura quase o ano todo, né? A palavra indústria, que está aqui, é feminina e está no singular. Então, o artigo que está junto a essa palavra também está no singular e no feminino. Assim, se o substantivo estiver no plural, o artigo também estará no plural. Professora, mas o que é substantivo? Vamos rever o que é o substantivo. Substantivo é um nome que nós damos a todas as palavras que nomeiam uma pessoa, um lugar ou um objeto. Certo? Para saber mais. Agora, o que é um artigo? É a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Como assim? Aqui há os artigos definidos e aqui os artigos indefinidos. Quem são os artigos definidos? Né? Que determinam o substantivo de maneira precisa, né? O, a, os, as. Por exemplo, comprei a fruta da estação. Agora, os artigos indefinidos determinam os substantivos de maneira vaga, né? Uma, uns, umas. Então, por exemplo, comprei uma fruta da estação. Olha aí, então vamos ver quais são os artigos definidos. O, os, as. E os indefinidos, uma, uns e umas. Vamos mais à frente. Vamos ver a concordância do adjetivo com o substantivo. Observe o trecho a seguir retirado do texto que você leu. A indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas e legumes e verduras quase o ano todo. Como acontece com o artigo a palavra alimentícia, que é um adjetivo, está no singular para concordar com a indústria. Certo? Então, toda a vida quando o substantivo estiver no singular, o artigo também deve estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também deve estar no plural, certo? Adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. A concordância é a propriedade que substantivos, adjetivos e artigos têm de combinar entre si, em relação a gênero e número. Assim dizemos que se um substantivo está no plural ou no singular, o adjetivo e o artigo deverão também concordar com ele. Certo? Então é isso aí. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também deverá estar no plural. E assim sucessivamente, tá bom? Ok, pessoal? Então nós vamos deixar uma tarefinha para casa também, para vocês resolverem em casa, tá bom? São as páginas do livro 66 e 67 e a ficha de atividades, página 33 e 34, certo? Até a próxima aula de português.